No momento em que o meu pai me apontou o dedo e gritou: "Tu és um desviado, um homem que não presta", diante de toda a família e vizinhos reunidos na festa de aniversário em nossa casa antiga no Porto, o meu mundo inteiro desabou em silêncio. O que ninguém podia imaginar era que aquele grito de ódio se tornaria o empurrão para eu construir uma vida onde aquelas palavras perderiam todo o poder. Eu, João Mendes, 32 anos, arquiteto formado pela Universidade de Lisboa, senti o chão tremer sob os pés enquanto os olhares de tios, primos e amigos de infância se voltavam para mim como facas afiadas. O bolo de aniversário ainda fumegava na mesa, as velas apagadas pela brisa do Rio Douro que entrava pela janela aberta, mas o ar ficou pesado como chumbo. Meu pai, um homem de 60 anos com as mãos calejadas de anos na construção civil, nunca aceitara o que ele chamava de fraqueza no único filho homem. Ele soubera por acaso, através de uma mensagem que Miguel, meu companheiro há 4 anos, enviara sem querer para o número errado da família. Agora, ali, no meio das risadas que se calaram de repente, ele decidira expor tudo. "Não vou permitir que um filho meu manche o nome da família", continuou ele, a voz rouca de raiva contida durante anos. Minha mãe, sentada ao lado, baixou os olhos para o prato vazio, as lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto envelhecido. Os primos sussurravam, alguns com pena, outros com nojo disfarçado. Eu fiquei paralisado, o copo de vinho tremendo na mão, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Miguel, que viera comigo para a festa apesar dos meus avisos, levantou-se devagar da cadeira ao meu lado e colocou a mão no meu ombro, firme, quente, um gesto que dizia: "Estou aqui", sem precisar de palavras. Mas o dano já estava feito. Saí da sala correndo, sentindo os olhares queimarem minhas costas, e desci as escadas de pedra da casa antiga até a rua estreita do bairro histórico. O ar fresco do Porto à noite me acertou como um tapa, mas não apagou o fogo dentro de mim. Miguel me alcançou na esquina, o casaco dele sobre meus ombros, e me abraçou ali mesmo, sob a luz fraca de um poste. "Eles não definem quem você é, João", murmurou ele, a voz calma como sempre, mas eu via a dor nos seus olhos castanhos. Voltamos para Lisboa de madrugada, o carro cortando a autoestrada em silêncio. Durante o trajeto, repassei cada palavra do pai na cabeça, cada olhar de reprovação. Como arquiteto, eu projetava edifícios que uniam pessoas, espaços inclusivos para comunidades diversas, mas em casa, na minha própria família, eu era o erro a ser corrigido. Chegamos ao nosso apartamento pequeno no bairro Alto ao amanhecer, as ruas ainda vazias, e eu me deitei no sofá sem conseguir dormir. Miguel preparou chá de camomila, sentou-se ao meu lado e ouviu tudo o que eu precisava desabafar: o medo de perder o respeito profissional, a culpa por magoar minha mãe, a raiva por ter sido forçado a esconder quem eu era durante tanto tempo. "Talvez seja a hora de parar de esconder", disse ele, traçando círculos leves nas minhas costas. Mas eu não respondi. No dia seguinte, voltei ao escritório em Lisboa, um estúdio moderno perto do Rio Tejo, onde trabalhava no projeto de um centro comunitário para jovens em risco. Meus colegas notaram o meu rosto abatido, mas ninguém perguntou. Eu mergulhei no trabalho como fuga, desenhando linhas retas que escondiam a curva do meu próprio caos interior. À noite, Miguel cozinhou bacalhau à Brás, nosso prato favorito, e tentamos falar sobre o futuro. Ele era professor de História numa escola secundária no Chiado, um homem paciente que aceitara a minha família conservadora desde o início. "Eles vão mudar com o tempo", insistia ele, mas eu sabia que o tempo em Portugal ainda era lento para certas coisas. Os dias seguintes foram um borrão de reuniões e prazos. Recebi um e-mail da Associação de Arquitetos convidando-me para apresentar meu projeto na Gala Anual em Lisboa, o mesmo evento que meu tio frequentava como patrocinador. Eu quase recusei, mas Miguel me convenceu. "Mostre quem você realmente é através do seu trabalho", disse ele. Preparei o discurso com cuidado, evitando qualquer menção pessoal, focando apenas na arquitetura como ponte entre gerações. No entanto, o fantasma da festa no Porto não me largava. Em casa, liguei para minha mãe uma vez, mas ela atendeu chorando e desligou logo depois. Meu pai não respondeu nenhuma mensagem. A pressão interna crescia, eu questionava se valia a pena continuar lutando contra um mundo que me via como desviado. Miguel notou minha distância e organizou um jantar com nossos amigos próximos, Ana e Pedro, um casal hétero que nos apoiava incondicionalmente. Sentados num restaurante perto da Praça do Comércio, com vista para o rio, eles ouviram minha história e ofereceram conselhos práticos: "Procure terapia, João. Não carregue isso sozinho." Eu concordei, marcando a primeira sessão para a semana seguinte. O trabalho no centro comunitário avançava, e eu comecei a incorporar elementos de inclusão no design, espaços abertos para diálogo, áreas seguras para identidades diversas. Era a minha forma silenciosa de resistir. Mas o verdadeiro teste viria na gala. Quando o dia chegou, vesti o terno cinza que Miguel escolhera, e fomos juntos para o salão elegante no centro da cidade. A sala estava cheia de profissionais, jornalistas e familiares de alguns. Meu tio estava lá, sentado na primeira fila.
Eu subi ao palco, o microfone na mão, e comecei a falar sobre sustentabilidade e comunidade. No meio da apresentação, ele se levantou e repetiu o grito do Porto, só que agora amplificado por alto-falantes, desviado. O salão inteiro congelou. O eco daquela palavra ainda reverberava quando os seguranças discretamente acompanharam meu tio para fora do salão, mas o dano já estava espalhado como veneno no ar-condicionado. Eu terminei o discurso com a voz trêmula, as mãos suando no púlpito, mas terminei. Os aplausos vieram tímidos no início, depois mais fortes, talvez por pena ou por respeito ao projeto que eu acabara de defender com paixão. Miguel esperava-me nos bastidores, o rosto pálido mas os olhos cheios de orgulho. Você foi incrível, sussurrou ele, puxando-me para um abraço rápido antes que os fotógrafos chegassem. No entanto, as redes sociais explodiram naquela noite, fotos da cena viralizaram, comentários divididos entre apoio à diversidade e críticas conservadoras típicas de certas camadas portuguesas. Um arquiteto gay não representa o país, lia-se em alguns. Eu fechei o laptop no apartamento, sentindo o peito apertado. Miguel preparou um banho quente e sentou-se na borda da banheira, lendo em voz alta mensagens de apoio de colegas que eu nem sabia que me seguiam. Veja, João, o mundo está mudando mais rápido do que sua família. Mas a mudança parecia distante. Na manhã seguinte, liguei para o terapeuta recomendado por Ana, o Dr. Silva, um homem calmo com consultório em Alfama. A primeira sessão foi dura, admiti o medo de ser visto como menos homem, a culpa por trair, as expectativas paternas, o amor profundo por Miguel que eu ainda escondia em público por receio. Sua identidade não é uma escolha, é quem você é, disse ele, e aquelas palavras ecoaram durante semanas. No escritório, o projeto do centro comunitário ganhou urgência. Eu revisei os planos, adicionando um jardim terapêutico inspirado em histórias de superação que eu via nas sessões. Meus chefes notaram o brilho novo nos desenhos e me deram mais responsabilidade, confiando-me a coordenação com parceiros europeus. Miguel, por sua vez, enfrentava seus próprios desafios na escola, um aluno gay sofrera bullying, e ele interveio, organizando uma palestra sobre diversidade que quase lhe custou uma advertência da direção conservadora. Estamos juntos nisso, disse ele uma noite, enquanto caminhávamos pela Avenida da Liberdade, as luzes da cidade refletindo no chão molhado pela chuva fina de outono. Nossas mãos se tocaram brevemente, um gesto pequeno mas revolucionário para mim. A família, porém, permaneceu um buraco negro. Minha irmã mais nova, Sofia, ligou uma vez de Coimbra, onde estudava, chorando ao telefone. O pai ainda grita seu nome em casa, João. A mãe não come direito. Eu prometi visitá-la em segredo, mas adiei. O trabalho tornou-se meu escudo. Ganhei um pequeno concurso local para reformar um prédio histórico no Chiado, incorporando acessibilidade e espaços de diálogo comunitário. O jornal público mencionou meu nome positivamente, contrastando com os rumores da gala. Miguel celebrou com um fim de semana em Sintra, onde passeamos pelos jardins do Palácio Nacional, longe dos olhares da cidade. Ali, sob as árvores antigas, ele me perguntou pela primeira vez sobre casamento civil, algo legal em Portugal desde 2010 mas ainda tabu na minha família. Não agora, respondi, o medo ainda forte. Mas a semente foi plantada. De volta a Lisboa, a terapia avançava, aprendi a separar o amor próprio da aprovação paterna. Comecei a frequentar um grupo de apoio LGBT em Lisboa, onde histórias semelhantes à minha, filhos rejeitados, carreiras ameaçadas, me mostravam que eu não estava sozinho. Um deles, um designer chamado Rui, tornou-se amigo e me ajudou a refinar o portfólio para um grande prémio nacional de arquitetura, o Prémio Nacional de Inovação Urbana. O prazo aproximava-se, e eu trabalhava até altas horas, Miguel trazendo café e massagens nos ombros cansados. Você está construindo algo maior que um prédio, dizia ele. A tensão interna crescia, eu sonhava com o pai me perdoando, acordava suando. Uma tarde, recebi uma carta anônima no escritório, cheia de insultos religiosos, lembrando desviado. Eu amassei o papel e continuei desenhando. O outono deu lugar ao inverno, e com ele veio a notícia, meu projeto fora selecionado entre os finalistas do prémio. A cerimônia seria em fevereiro, no Mosteiro dos Jerónimos, um local simbólico de história portuguesa. Miguel comprou um terno novo para mim e planejou uma viagem curta a Cascais se eu ganhasse. Mas antes, veio o Natal. Eu decidi não ir ao Porto, passando a ceia com Miguel e nossos amigos no apartamento decorado com luzes suaves. Foi a primeira vez que me senti em paz, rodeado de gente que me via inteiro. Sofia enviou uma mensagem secreta, o pai perguntou por você hoje. Aquela frase simples acendeu uma faísca de esperança. O ano novo trouxe resoluções, eu me comprometi a ser mais aberto no trabalho, participando de painéis sobre diversidade na arquitetura. Os colegas reagiram bem, alguns até confessando histórias próprias. A confiança crescia. No entanto, o pai enviou uma mensagem curta no dia de Ano Novo, não volte enquanto não mudar. Eu chorei no ombro de Miguel, mas levantei a cabeça.
O projeto para o prémio evoluiu para algo pessoal, um centro de acolhimento para jovens LGBT em risco, com espaços de arte, terapia e moradia temporária. Era minha resposta silenciosa ao grito da gala. A submissão dos planos foi feita em janeiro, e eu esperei, o coração apertado. Miguel organizou uma festa pequena para celebrar a nomeação, com vinho do Douro e risos que curavam feridas antigas. Ali, dançando devagar na sala de estar, eu sussurrei pela primeira vez: quero casar com você um dia. Ele sorriu, os olhos brilhando. A tensão aumentava conforme a data da cerimônia se aproximava. Fevereiro chegou com ventos frios vindos do Atlântico, e a cerimônia no Mosteiro dos Jerónimos encheu-se de luz dourada através dos vitrais antigos. Eu entrei no salão principal com Miguel ao lado, o terno impecável, mas as pernas tremendo. Os finalistas eram anunciados um a um, e quando meu nome ecoou pelos alto-falantes, aplausos sinceros irromperam. Meu tio não estava presente desta vez, mas eu sentia o peso da família ausente como uma sombra. O júri elogiou meu projeto pelo humanismo inovador, pela forma como integrava a história portuguesa com necessidades modernas de inclusão. Eu subi ao palco para o discurso curto, a voz mais firme que na gala anterior: a arquitetura não constrói só paredes, constrói pontes entre corações. Miguel gravava tudo do fundo da sala, orgulho estampado no rosto. Naquela noite, voltamos para casa exaustos mas esperançosos. O prémio ainda não fora decidido, seria anunciado em março, mas a nomeação já mudara algo em mim. No dia seguinte, o Jornal Expresso publicou uma entrevista curta comigo, destacando o projeto como exemplo de arquitetura social. Meus colegas no estúdio comemoraram com almoço no Cais do Sodré, e pela primeira vez eu falei abertamente sobre minha orientação, sem medo. Alguns surpreenderam-se, outros já sabiam e apoiavam. Miguel, por sua vez, enfrentava um dilema na escola: um pai conservador reclamara da palestra sobre diversidade, ameaçando processar. Ele defendeu-se com documentos legais portugueses sobre direitos LGBT, mas o stress o afetava. Não desista, eu disse, invertendo os papéis pela primeira vez. Nossa relação aprofundava-se em conversas longas à noite, sobre futuro, filhos adotivos talvez, vida fora do armário completo. A terapia com o Dr. Silva ajudava a processar o luto pela família distante. Uma sessão marcante foi quando ele me perguntou: o que você ganharia se perdoasse seu pai sem que ele pedisse? Eu não tinha resposta, mas a pergunta ficou. Sofia veio visitar-nos em Lisboa num fim de semana, trazendo notícias mistas. A mãe começara a ler livros sobre aceitação, mas o pai permanecia intransigente, assistindo missas diárias em busca de cura. Jantamos num restaurante típico perto do Castelo de São Jorge, e Sofia abraçou-me forte: você inspira-me, irmão. Aquela visita reacendeu a esperança. O trabalho intensificou-se. Eu liderava agora uma equipa para o Centro de Acolhimento, reunindo fundos de ONGs europeias. Encontros com ativistas LGBT portugueses trouxeram histórias reais que enriqueceram o design: quartos com luz natural para curar traumas, salas de arte para expressão. Miguel ajudava nos fins de semana, pintando murais conceptuais. Mas nem tudo era leve. Uma noite, discutimos pela primeira vez sobre o futuro. Ele queria oficializar a união civil logo, eu hesitava por medo de provocar mais rejeição familiar. O sucesso não espera aprovação, argumentou ele, e pela primeira vez vi frustração em seus olhos. A discussão terminou em reconciliação, com um passeio noturno pela Praça Luís de Camões, onde nos beijamos discretamente sob as árvores. O mês de março trouxe a decisão final do prémio. Eu estava no escritório quando o telefonema chegou: parabéns, João Mendes, você é o vencedor do Prémio Nacional de Inovação Urbana. O grito de alegria ecoou pelo corredor. Meus colegas invadiram a sala, abraços e champanhe barato. Miguel chegou correndo da escola, e nos abraçamos ali mesmo, ignorando os olhares curiosos. A cerimônia de entrega seria em abril, no Palácio Nacional de Belém, com presença do Presidente da República. Eu preparei um discurso mais pessoal desta vez, sem revelar nomes mas falando de forças que tentam silenciar vozes diferentes. A família soube pela imprensa. Sofia mandou uma foto do pai lendo o jornal, o rosto impassível. Minha mãe ligou, a voz trêmula: estou orgulhosa, filho, apesar de tudo. Aquela frase foi um bálsamo. A tensão interna atingia o pico. Eu queria convidar o pai, mas sabia que ele recusaria. Miguel organizou uma festa de pré-celebração com o grupo de apoio, onde Rui contou sua própria história de reconciliação tardia. O tempo cura, mas o sucesso acelera, disse ele. Eu comecei a acreditar. No entanto, uma crise surgiu. Um investidor conservador retirou patrocínio do Centro de Acolhimento após ler sobre minha vitória gay. O projeto corria risco. Eu passei noites em claro revisando orçamentos, Miguel ao lado com chá e encorajamento. Vamos lutar juntos, repetia ele. A amizade de Ana e Pedro foi crucial, eles conectaram-me com novos doadores progressistas de Lisboa. O equilíbrio entre carreira e amor testava-se diariamente.
Uma tarde chuvosa, caminhando pelo Parque Eduardo VII, Miguel parou e disse: "Case comigo depois da cerimônia, João. Não por causa do prémio, mas porque merecemos." Eu aceitei, o coração leve pela primeira vez em meses. A primavera em Portugal florescia, e com ela minha determinação. Abril chegou com sol generoso sobre Lisboa, e o Palácio Nacional de Belém encheu-se de convidados ilustres para a entrega do prémio. Eu subi ao palco sob aplausos calorosos, o troféu pesado nas mãos, e entreguei o discurso que ensaiara 1000 vezes: "Este prémio não é só meu. É de todos que lutam para construir pontes em vez de muros, especialmente aqueles que a sociedade ainda chama de desviados." Silêncio breve, depois aplausos estrondosos. O presidente apertou minha mão, elogiando publicamente o impacto social do projeto. Miguel, na primeira fila, chorava discretamente. Fotógrafos capturaram o momento, e no dia seguinte os jornais portugueses destacaram a vitória de um arquiteto que transformou preconceito em inovação. Meu telefone explodiu com mensagens, colegas, ativistas, até primos distantes. Mas do Porto veio silêncio. Sofia ligou à noite, o pai viu na TV. Ele não disse nada, mas não desligou o aparelho. Aquela ambiguidade doeu mais que raiva. O Centro de Acolhimento ganhou novos fundos graças à visibilidade do prémio, e eu liderei a equipa com renovado vigor, supervisionando obras que começariam em junho. Miguel e eu marcamos a data da união civil para julho, num cartório simples no Chiado, com festa pequena depois. A preparação trouxe alegria misturada com ansiedade. Eu imaginava minha mãe presente, mas o pai. A terapia ajudou a aceitar que nem todas as pontes se constroem. Uma visita surpresa mudou tudo. Minha mãe apareceu em Lisboa num sábado, sozinha, trazendo bolo caseiro. Abraçamo-nos longamente no apartamento, ela pedindo perdão pelo silêncio. Seu pai ainda luta com as próprias ideias, confessou, mas eu quero conhecer Miguel. O jantar daquela noite foi emocional. Miguel cozinhou caldo verde, e os três conversamos sobre tudo menos o passado doloroso. Ela partiu prometendo voltar. O sucesso profissional refletia-se agora na vida pessoal. Eu recebi convites para palestras em universidades portuguesas, onde falava abertamente sobre inclusão sem medo. Miguel, inspirado, expandiu seu trabalho escolar com um clube de apoio LGBT. Nossa relação florescia em pequenos gestos, passeios de barco no Tejo, jantares em Alfama, planos para uma casa maior. No entanto, o conflito interno não desaparecera por completo. Uma noite, sonhei com o pai gritando novamente, e acordei suando. Miguel acalmou-me, lembrando o troféu na prateleira. "Olha o que você construiu apesar de tudo." O projeto do centro avançava, visitei o terreno em construção, vendo operários erguer paredes que abrigariam futuros, desviados, como eu. Rui do grupo de apoio juntou-se à equipa como voluntário, trazendo arte para as paredes. A tensão social ainda existia, cartas anônimas chegavam ocasionalmente, mas agora eu a jogava fora sem ler. A família do Miguel, mais aberta em Coimbra, recebeu-nos para um fim de semana, contrastando com o meu lado. Lá, senti pela primeira vez o que era a aceitação plena. De volta, decidi escrever uma carta ao pai, não pedindo perdão, mas compartilhando minha verdade e o prémio. Enviei-a pelo correio tradicional, sem expectativa. As semanas seguintes foram de espera ansiosa. A data da união civil aproximava-se, e eu escolhi um anel simples de prata com gravura do Tejo. Miguel planejou votos curtos, focados em superação. Ana e Pedro seriam testemunhas. O trabalho no escritório ganhou ritmo, um novo contrato para projetar uma escola inclusiva em Setúbal. Eu incorporava lições pessoais em cada linha: luz, espaço, diálogo. Uma reunião com investidores terminou com elogios públicos à minha visão humanista. O sucesso fazia as palavras antigas parecerem distantes. Mas o teste final veio numa manhã de maio. O pai ligou. A voz rouca, hesitante, viu o prémio na televisão. Talvez eu tenha errado. Não foi pedido de desculpas completo, mas foi um começo. Eu convidei-o para a cerimônia de união, sem pressão. Ele não confirmou, mas não recusou. Miguel e eu celebramos a pequena vitória com vinho verde no terraço, olhando as luzes da cidade. A jornada interior atingia maturidade. Eu aceitava que o amor próprio não dependia de aprovação externa, mas que o sucesso ampliava o caminho para reconciliações possíveis. O centro de acolhimento abriu as primeiras alas em teste, recebendo jovens de todo o país. Eu visitei, conversando com um rapaz de 17 anos que fugira de casa por ser gay. Sua história espelhava a minha, mas com final diferente graças ao espaço que eu criara. Aquilo deu sentido profundo ao prémio. Miguel e eu discutimos a adoção futura, sonhando com uma família própria. A primavera transformava-se em verão quente, e com ele a cerimônia de união. O cartório no Chiado estava decorado com flores simples de lavanda portuguesa, e o juiz leu os votos com voz calma.
Miguel e eu trocamos alianças sob o olhar emocionado de Ana, Pedro, Sofia e minha mãe. O pai não veio, mas enviou uma mensagem curta: desejo o melhor. Foi suficiente para o momento. A festa pequena no apartamento seguiu, com música fado suave e risos que curavam anos de silêncio. Eu dancei com Miguel devagar, sentindo o peso do troféu na prateleira como símbolo de que as palavras, desviado, agora eram pó. O centro de acolhimento inaugurou oficialmente em julho, com fila de jovens esperando apoio. Eu cortei a fita ao lado de ativistas nacionais, o discurso curto mas poderoso: este espaço prova que o sucesso pessoal transforma insultos em pontes. Jornalistas cobriram o evento, e meu nome ganhou destaque positivo em todo o país. Miguel começou a lecionar voluntariamente lá, integrando história LGBT nas aulas. Nossa vida cotidiana ganhou ritmo novo, manhãs de café juntos, noites planejando viagens à Madeira. A terapia terminou com uma sessão de encerramento onde o Dr. Silva disse: você não só sobreviveu, João. Você floresceu. Eu concordei. Uma carta do pai chegou em agosto. Ele admitia erros parciais, convidando-nos para o Porto no Natal. Não era perfeição, mas era progresso. Eu respondi com gratidão. O escritório promoveu-me sócio júnior, confiando projetos maiores. Eu projetei agora um parque urbano inclusivo em Lisboa, com áreas para todos os amores. Miguel e eu adotamos um cão, símbolo de compromisso diário. As crises internas rareavam, eu olhava o Rio Tejo e via meu reflexo inteiro. Amigos do grupo de apoio celebravam conquistas semelhantes. O outono trouxe novas palestras, onde eu contava minha jornada sem amargura. Sofia mudou-se para Lisboa, aproximando-se mais. Minha mãe visitava regularmente, cozinhando pratos tradicionais para nós três. O pai ainda hesitava, mas enviava mensagens ocasionais sobre o tempo. O sucesso do prémio abriu portas internacionais, convite para conferência em Bruxelas sobre arquitetura social. Miguel acompanhou-me, e passeamos pelas ruas europeias de mãos dadas sem medo. De volta a Portugal, renovamos votos numa praia de Cascais ao pôr do sol. A vida fluía com lógica, cada escolha, ficar, lutar, projetar, gerava consequências de crescimento. Eu via agora que o grito inicial não definira meu valor, meu trabalho e amor sim. O inverno aproximava-se, e com ele o primeiro Natal reunido em família, talvez incompleto mas possível. Eu cresci, não apesar do preconceito, mas através dele. O Natal no Porto foi tenso mas honesto. Meu pai apertou a mão de Miguel pela primeira vez, murmurando bem-vindo. Não houve abraços completos, mas a mesa reuniu todos sem gritos. Eu apresentei o troféu à família, explicando como ele nascera da dor inicial. Minha mãe chorou de alívio. Sofia brindou ao futuro. Voltamos a Lisboa mais leves, o relacionamento fortalecido. O centro de acolhimento expandiu, recebendo financiamento nacional. Eu liderei workshops para jovens arquitetos sobre inclusão. Miguel publicou um artigo sobre educação LGBT nas escolas portuguesas. Nossa união civil completou um ano com uma viagem a Porto Santo, onde renovamos promessas diante do mar. A jornada emocional chegara ao equilíbrio, conflitos transformados em força, família em evolução lenta, amor em âncora. Eu olhava para trás e via que cada decisão, sair da festa, persistir no projeto, abrir o coração, moldara um homem completo. O sucesso não apagou o passado, mas tornou-o irrelevante. Agora, com o novo ano, planejava projetos maiores, talvez uma rede nacional de centros. Miguel sonhava com filhos. A sociedade portuguesa mudava devagar, mas nós estávamos à frente. Eu aceitava que o crescimento é contínuo, não linear. Uma manhã, no terraço, vendo o sol nascer sobre o Tejo, senti paz plena. O desviado tornara-se exemplo. O que restava era viver. Você acredita que o sucesso pessoal realmente anula o preconceito familiar e social em Portugal? Verdadeiro ou falso?